Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, minha gente, hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2024. Tá no ar o Bem Viver, o seu programa diário sobre agroecologia, saúde, reforma agrária, literatura, cultura e, claro, os assuntos da conjuntura. Eu sou Afonso Bezerra e sigo na apresentação do programa para ecoar esse bem viver em cada mente e coração conectado com a gente. Chegou o final de semana, então vem com a gente que o programa tá só começando. Vem comigo conferir os destaques de hoje. Conversamos com o roteirista, dramaturgo e diretor artístico Elísio Lopes Júnior, responsável pela adaptação do livro Torto Arado para os palcos. Alerta sobre a dengue no Brasil em 2025. Será que o país pode voltar a ter um alto número de casos da doença? Lula assina a demarcação de terras indígenas na Paraíba e em Santa Catarina. Viveiro de famílias assentadas do MST produz 100 mil mudas para restaurar a floresta do Pará. Mudança do imposto de renda reduz desigualdade, mas limite para salário mínimo aumenta, indicam estudos da USP sobre pacote de medidas anunciado pelo ministro da Fazenda. A arte e a cultura como ferramentas da luta por reforma agrária. Esses são alguns dos destaques de hoje, mas tem muito mais ainda no programa que começa agora mesmo. Quem aí já não ouviu falar no super livro Torto Arado do queridíssimo Itamar Vieira Júnior? Agora essa história chega também aos palcos dos teatros. O meu amigo Lucas Weber entrevistou antes de sair para as férias o roteirista, dramaturgo e diretor artístico Elísio Lopes Júnior, responsável pela adaptação do livro Torto Arado para o teatro. Elísio foi responsável também pelo roteiro do espetáculo dos 50 anos do Bloco Afro Ileaie e também foi um dos autores da novela Amor Perfeito da Rede Globo. Vamos ouvir agora aqui no Bem Viver essa entrevista que tá imperdível, hein? Confere só. E é com uma alegria imensa que a gente recebe hoje no programa o roteirista, dramaturgo, diretor artístico Elísio Lopes Júnior. Ele simplesmente é o responsável por levar aos palcos a obra premiada de Itamar Vieira Júnior, Torto Arado. Esse espetáculo, esse musical que já estreou no meio do ano em Salvador, fazendo um estrondo, um sucesso, lotando salas. Chegou em São Paulo agora, no dia 20 de novembro, uma data extremamente simbólica, poderosa, forte, não poderia ser um dia mais importante, e estreou no Sesc aqui em São Paulo, e já estreou com temporada lotadíssima, né? Todos os ingressos basicamente vendidos, talvez as pessoas consigam alguma coisa, mas infelizmente quem não teve o ingresso ainda vai ter que esperar por uma próxima temporada fazer barulho para garantir que esse espetáculo, que esse teatro continue circulando, volte para São Paulo, vá para outros lugares, porque é fundamental que o máximo número de pessoas possam contemplar essa magia que é Torto Arado, o musical. Elísio, vamos falar bastante sobre tudo isso, mas antes deixa eu te cumprimentar e agradecer demais a tua disponibilidade para sair um pouquinho dos holofotes que deve estar sendo essa loucura de toda essa produção aí, para falar um pouquinho com a gente. Então, obrigado pela disponibilidade, viu, amigo? Obrigado a vocês pelo convite. Para mim é uma honra poder falar sobre esse processo, sobre esse espetáculo, sobre a construção, né, de levar à cena esse livro que é tão impactante e que registra um Brasil que nem todo mundo conhece, né? Então a gente vem com essa responsabilidade e essa alegria de conseguir expandir, sair da Bahia com o espetáculo e chegar em outros públicos, que foi o nosso objetivo. Maravilha. Então, retomando para quem não tem tanto conhecimento, a gente está falando dessa obra lançada em 2019 por Itamar Vieira Júnior, que ganhou o Prêmio Oceanos, ganhou também o Prêmio Jabuti no ano seguinte. Conta essa história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que tem um acidente na infância, né, que a maioria das pessoas já conhece, mas também vamos deixar um pouquinho aqui do mistério, que acaba marcando bastante de toda a trama, que se passa numa região muito provavelmente ali, né, na Chapada da Diamantina, no interior da Bahia, e conta bastante
bastante sobre o trabalho análogo à escravidão, o trabalho com escravidão contemporânea, enfim, vários nomes para falar sobre todas essas mazelas, essas marcas, essas chagas ainda presentes nesse Brasil colonial do século XXI que a gente segue vivendo. Bom, o musical, essa adaptação, recebeu então a direção do Elísio e conta com 22 profissionais em cena, sendo 6 músicos e 16 atores, e com a estrela Larissa Luz, né, interpretando Bibiana, mas junto dela todos esses outros grandes nomes com certeza escolhidos a dedo, como Bárbara Succi, Lilian Valesca, perdão, enfim, muita gente envolvida. Elisa, eu quero começar falando um pouquinho contigo sobre como que é para toda essa galera envolvida quando faz a estreia, sabendo que toda a temporada já está esgotada, todos os ingressos já estão vendidos. Dá um entusiasmo a mais ou às vezes até tira um pouquinho do, nossa, por que que eu vou fazer tão bem porque já vendeu todos os ingressos? Enfim, como que funciona a cabeça do artista quando entra no palco sabendo que todas as próximas sessões já estão vendidas? A gente, quando monta um espetáculo, a gente costuma dizer que o público é o último personagem para entrar nessa história, porque é quando a plateia entra que a gente começa a entender como é que o que a gente criou, imaginou, vai dialogar com o público. Então, a gente não fazia a menor ideia que ia esgotar as 2 temporadas iniciais em Salvador. Também não imaginávamos que chegaríamos em São Paulo e que no dia da estreia a gente já não teria mais nenhum ingresso à venda. Isso não é possível prever. Não é possível nem você criar imaginando isso, nós vamos esgotar. Não existe esse pensamento, pelo menos na nossa cabeça. O que existe é um desejo muito forte de se comunicar. E eu acho que esse acontecimento do público se interessar de uma forma tão contundente em assistir o espetáculo e em estar com a gente nessa contação de história, é porque eu acho que o brasileiro quer conhecer mais sobre a sua própria história. Isso é uma coisa que me veio muito forte desde a primeira temporada. A gente traz a obra do Itamar Vieira Júnior, o Torturado, o livro original que dá nome e a trama do espetáculo. Ele fala de uma Bahia que não é uma Bahia muito conhecida, não é a Bahia praieira de Jorge Amado, não é a Bahia do sertão, da seca, do cangaço, é uma Bahia que a gente chama da Bahia da Água Doce, a Bahia das Pedras, a Bahia da Chapada, a Bahia das cachoeiras, dos rios, das matas, e da fé mística, né, da fé que mistura todos os elementos, assim, basicamente toda a história baseada no Jaré, que é a religião que norteia a vida desses personagens, e o Jaré é a maior expressão do ecumenismo que eu já consegui ter acesso tão perto. Eles cultuam os santos, os orixás, os encantados, acreditam nas místicas, nas folhas, no espiritismo, e a gente desejou construir uma saga ancestral feminina. Esse é o objetivo do espetáculo, é você entender o que os seus antepassados viram marcas no seu próprio corpo, o que você constrói e escolhe na sua existência nesse plano, reflete em quem vem depois de você. Isso é uma crença que a gente realmente tem, que todas essas fés congregam nessa direção, e foi esse o nosso estímulo para construir o espetáculo, e que fosse um espetáculo que as pessoas conhecessem um pouco mais das suas próprias histórias, mesmo que você não seja da Bahia ou não seja da Chapada, aquilo ali é um extrato de Brasil. São pessoas que existem e que continuam, não é histórico, uma situação que não existe mais. Na verdade, o Itamar, na experiência que ele nos traz também, nos diálogos sobre o livro, sobre a história, ele fala dos flagrantes da atualidade, que ele vê pessoas naquelas condições vivendo ainda sem direito a um pedaço de chão, sem direito à sua própria morada, sem condições dignas de trabalho. E a gente está falando então do Brasil de hoje. A gente está falando de um Brasil que existe e que às vezes não chega às plataformas, às telas, aos palcos, e que o Torturado traz. E é uma oportunidade do público conhecer um pouquinho mais de um país e de um povo que também somos todos nós, né? Então isso foi um interesse muito forte da gente. E o reconhecimento do público em buscar esses ingressos só fecha a nossa certeza de que vale a pena falar sobre o Brasil, vale a pena falar sobre os brasileiros e vale a pena contar histórias do nosso povo da nossa forma, com a nossa música, com a nossa estética, com o nosso sotaque, porque a gente quer conhecer mais. Isso nos dá uma alegria muito grande.
Eu imagino, certamente, Elisa. E eu acho que esse é o grande espírito do filme, né? De se sair de lá mais brasileiro. E eu acho que né, dentro dessa balança, no sentido de um orgulho, de conhecer mais o teu país, de ver essas expressões maravilhosas, perfurantes e profundas do nosso povo, mas ao mesmo tempo um sentido de ser brasileiro, no sentido de poder resgatar essa noção e batalhar pelo direito de todas essas outras pessoas que são brasileiras e estão vivendo mazelas que são completamente inaceitáveis desde sempre e especialmente agora no século XXI, quando a gente já tem aí uma república, uma constituição, tantas bases aí de políticas públicas e não pode aceitar que pessoas sigam submetidas a situações que a gente fala, né? Situação análoga à escravidão, escravidão contemporânea, mas eu acho que o próprio Itamar, em alguma outra entrevista, ouvindo, eu ouvi ele falando que, na verdade, a gente tem que chamar aquilo de escravidão, né? Não precisa ficar pintando de verde, ficar floreando com muitas outras palavras para parecer amenizar um problema que, na verdade, é uma consequência desse Brasil colonial que perdurou por séculos e segue, infelizmente, presente. E tá aí a obra de Itamar, tá aí a obra de Eliseu Lopes nos ajudando a denunciar e avançar cada vez mais. Vamos aproveitar que a gente está falando bastante do Itamar para te ouvir um pouquinho, Elísio. Quais foram os maiores desafios de adaptar uma obra premiada que o Brasil inteiro leu, que foram milhares, milhões de cópias vendidas no mundo inteiro, traduzido, ou seja, todo mundo conhecia esse livro, todo mundo tinha sua interpretação e de repente cai sobre a sua responsabilidade fazer uma adaptação dessa magnitude, né, Elísio? Conta um pouquinho quais foram os maiores desafios, se teve muito bate-boca com o Itamar, ou se ele aceitou as ideias desde o início. Enfim, fala um pouquinho pra gente como foram esses bastidores, por favor. Eu recebi esse convite em março, da Maré Produções, que é a produtora que realiza esse espetáculo, é uma produtora baiana que tem projetos aí no país inteiro. E quando ela me disse eu quero fazer um musical de Torto Arado, eu me assustei um pouco. Eu já tinha lido o livro durante a pandemia e aquilo não me remetia diretamente a um musical, porque você vai imediatamente para os estereótipos, né? Você começa a pensar nos modelos de musical internacionais, né? Os modelos musicais que são importados, que você consome aquilo ali. E eu não conseguia enxergar essa história narrada e contada nessa estética. Mas eu disse, eu vou voltar a ler o livro e eu te respondo. Quando eu voltei a ler, o livro me trouxe uma referência que foi muito importante. As religiões de matriz africana e de matriz indígena, elas cultuam a fé cantando e dançando. Isso, para mim, foi uma chave muito importante na construção do espetáculo. A fé afro-brasileira, a fé indígena, ela usa a música e usa a dança para cultuar suas entidades, para cultuar sua fé. Então, eu disse, sim, é um musical. Sim, pode ser um musical. E pode ser um musical feito da nossa forma, com os nossos ritmos e as nossas crenças. E o objetivo foi pegar uma história tão árida, tão áspera, que registra tão de perto a miséria e trazer a dignidade que está ali dentro. Então, não é olhar de fora e dizer, como essas pessoas são pobres, como essas pessoas são sofridas, e não, é dizer, dali de dentro emerge uma força, emerge uma fé, emerge uma construção, uma inteligência social, que é o que a gente buscou registrar no espetáculo, com a beleza que tem ali. Então, misturar o universo da realidade com os encantados, pensar aquela cenografia onde as coisas brotassem do chão e tivessem uma organicidade com a vida daqueles personagens, e ver aquilo ali pelo olhar da potência, pelo olhar da beleza, foi o nosso grande desafio. E aí, no meu primeiro conversa com o Itamar, em março, a gente não tinha nenhuma cena escrita, não tinha nada ainda, quando eu assumi a direção. E eu trabalhei na adaptação junto com Áudrey Anunciação e Fábio Espírito Santo, nós três fizemos, e trouxe Jarbas Bittencourt, que é o diretor musical, para ir compondo as canções junto com a escrita das cenas. Isso foi um exercício que também foi muito importante. As músicas precisavam contar também pedaços daquela história e nos ajudar a dar conta da narrativa. Minha preocupação era ter o livro da forma mais íntegra possível. Então, a escolha de manter a estrutura narrativa dele são 3 narradores que o livro propõe. A Bibiana começa, depois a Belonísia e em terceiro a Santa Rita Pescadeira. Então eu tentei manter essa estrutura narrativa que o livro oferece e pegar o eixo principal das tramas para que a gente, quem era fã do livro, também se sentisse contemplado dentro do espetáculo. Para mim era muito importante não fazer uma viagem
dentro do livro, e sim trazer o livro para o universo cênico. Tem muitos musicais ali dentro. Eu podia fazer um musical protagonizado por Zeca Chapéu Grande, eu podia fazer um musical baseado só na história da Terra e não das meninas. A gente tem muitas opções. Eu espero, inclusive, que outros musicais, a partir de Torturado, sejam feitos outros espetáculos. Tem muita história para contar ali dentro. Mas a gente escolheu o eixo dessas três mulheres, da Bibiana Bellonisi e da avó, porque a história de Bibiana Bellonisi, com os encantados, com o universo fantástico, com as maldições e as benesses que acontecem na vida delas, começa com a avó. Né, que no livro é uma memória, é uma lembrança, é uma citação, mas a gente traz ela como vida presente, porque é ali que essa cadeia ancestral se estrutura e essa história tem início na nossa leitura. Então foi um trabalho aí a 8 mãos, né, porque eu considero Jarbas Bittencourt, que é nosso diretor musical, também autor desse espetáculo, porque as músicas também estão ali muito amarradas na contação da história. E o Itamar foi muito gentil, dizendo que a obra dele era a que estava no livro. Dali para frente era o que a gente fizesse da obra dele. Então ele foi absolutamente generoso em nos permitir contar a partir da perspectiva que a gente acreditasse que fosse a melhor. E ver a emoção dele na estreia do espetáculo foi muito bonito, porque ele disse: está tudo aí, o livro está todo aqui. Ele conta que assistiu o espetáculo como um espectador comum, como outra pessoa. E se encantou e se envolveu e estava ali dentro, e foi muito bonito. Agora ele veio de novo para a estreia aqui em São Paulo, disse: eu vi mais coisas, eu vi mais pedaços do livro, que a gente foi brincando de contar umas coisas, tem texto, tem fala, tem personagens que aparecem, que são passagens, citações, coisas que estão ali, que são detalhes que tem no livro, que se você assistir de novo, você começa a ver a segunda, a terceira camada. A gente quis fazer a Água Negra ser um lugar vivo, realmente, onde as histórias, aquelas que a gente não conseguiu contar plenamente, a gente cita, a gente tem referências no espetáculo. Foi um exercício de criação muito, muito denso, porque o livro tem muito conteúdo, mas a gente também teve uma equipe muito aguerrida, os atores também, todos com o livrinho debaixo do braço, propondo, discutindo e entendendo o que a gente estava mexendo do livro para o palco, porque a gente também tem que adaptar os personagens aos atores e o que eles têm para oferecer como intérpretes, e escolher também vertentes, né? Então, eu acho que foi um trabalho muito coletivo, de uma equipe muito compromissada, e que a gente consegue chegar ali no coração do Torturado para quem leu. E o que é bacana é que a gente tem boa parte da plateia que não leu o livro, que ouviu falar e que sai dizendo: eu quero ler o livro. Eu acho que esse é o papel da arte, é o papel dessa transposição das páginas para o palco, do palco para as telas, das telas de volta ao livro. Se a gente conseguir fazer esse ciclo se fortalecer, a gente está fortalecendo o país também. É isso, então conseguiram agradar quem não leu o livro, quem leu o livro e o autor do livro, não é pouca coisa, né? Eu acho que isso aí é um grande mérito, um dos auges, um dos grandes pontos da peça, que ela consegue de fato ser muito digna, ao mesmo tempo também não ficar demasiadamente ali, né, sendo a Era categórica, muito, isso. muito o nosso objetivo, assim, é olhar pelo lugar da potência, não pelo lugar da ausência. É olhar o que é que essas pessoas, não tendo todos esses acessos, elas conseguem construir. Isso é a diferença de você ter uma equipe de criação afrocentrada, consciente, que olha as coisas de dentro e não um olhar de quem está vendo tudo à distância e com piedade, né, com dor. Não somos dignos de piedade, somos dignos de respeito e oportunidade. Poxa, que lindo, Elise. Deixa eu aproveitar então que tu trouxe esse elenco afrocentrado para falar um pouco sobre isso, que é uma das grandes marcas do seu trabalho. A peça toda é majoritariamente por não só o elenco negro, mas por essas pessoas de bastidor, essas pessoas que pensaram, que construíram. E, enfim, talvez pudesse ser algo natural, afinal, o livro tem esses personagens, mas a gente sabe que não é tão natural assim, né? Se a gente olha a dramaturgia brasileira, seja da novela, cinema, teatro, a gente não vai precisar voltar muitos anos para ver o tal dos blackfaces, né? Quando as pessoas, atores brancos, se pintavam de negros para interpretar personagens negros, algo absolutamente comum, recente. A gente precisa de Abdias do Nascimento ressuscitar esse grande personagem para lembrar dessas denúncias, uma pessoa aí que a gente está falando de algumas poucas décadas. E você também é responsável por trazer esses personagens, esses atores e atrizes negras para cima do palco, para trás das câmeras, também inclusive nas novelas
novelas, né? Você participou de Amor Perfeito, uma novela da Globo, que veio logo depois de Vá na Fé, e teve como um grande destaque justamente isso, boa parte do elenco ser negro, algo que, para os padrões Globo de qualidade, né? Para usar uma expressão bem corriqueira, não era algo comum, muito pelo contrário. Eu queria te ouvir um pouquinho de qual que é a importância disso e, né, dessa representatividade, da questão estética, porque a gente sabe que isso avança, né? Mas a gente ainda vê muitas mazelas, muita violência contra a população, os índices não necessariamente melhoram. Então eu queria te ouvir um pouquinho de qual que é a importância da gente conseguir levar essa representatividade para as telas, embora a gente não veja que todas as políticas públicas avancem nessa mesma medida que a gente consegue ver, por exemplo, com essa garantia de pessoas negras, mulheres, homens negros nas telas, nas propagandas, enfim. Eu costumo dizer que a gente viveu 60 anos de televisão, é, consumindo um lugar estereotipado para os personagens pretos, né? Personagens que, em sua maioria, não tinham casa, não tinham cenário próprio, não tinham família, também não tinham desejo próprio, viviam do desejo do protagonista, do melhor amigo, ou do seu patrão, ou do seu empregado. E você mudar essa perspectiva. Quer dizer, eu acho tudo que eu faço, tudo que eu escrevo, todos os projetos que eu estou, eu faço questão de saber deixar claro que o personagem preto tem história, o personagem preto tem família, o personagem preto tem desejo próprio, ele também ama, ele também pode beijar na boca no horário das 18, ele também pode sentar e apenas comer uma panela de brigadeiro. São coisas que parecem corriqueiras, simples, mas a gente passou muitos anos sem poder consumir esse conteúdo e a gente precisa se acostumar agora a consumir e a se achar bonito, a se achar digno, a se achar belo, e também entender que as capas de revista também podem ser para essas pessoas, que a publicidade também pode ser para essas pessoas, e isso é um processo de educação. Como a gente foi deseducado durante muitos anos, a gente agora precisa fazer essa compensação. Não é? E quando não basta você colocar um ator preto na televisão e dizer que ele é protagonista de uma história, se essa história é escrita vista de fora, vista fora da pele daquele personagem. Não é que você precisa, agora vocês precisam que todos os personagens, todos os atores, todos os diretores sejam pretos. Não, não é para ninguém sair da sua função, da sua criação, mas é para deixar entrar outros, deixar entrar diretores pretos com outras visões, deixar entrar autores pretos com outras visões, autores trans, autores portadores de necessidades especiais, para que elas possam falar sobre suas perspectivas. A gente precisa ouvir as vozes diferentes, se colocando através das suas criações, para que a gente realmente consiga ter diversidade. Não é uma defesa de uma compensação que exclua ninguém, é ao contrário, é uma colocação de quem não estava conseguindo se expressar, não tinha espaço para que passe a se expressar. Vou te dar um exemplo de Amor Perfeito, que eu acho que é um exemplo bem didático, mas é a primeira novela de época, onde você tem personagens que não são escravizados e que eles não usam cabelos alisados, nem perucas, nem apliques de cabelo alisado. Os nossos personagens pretos, todos de Amor Perfeito, usam tranças, usam seu cabelo original, e isso não acontecia. E isso precisa ser normalizado, porque o país onde a gente vive não é aquele país do aplique cabelo alisado para todos os personagens pretos, para que eles se encaixem num modelo de estética que você acredita que seja. O Brasil é enorme. Se você for buscar a realidade desse país nos anos 40, nos anos 20, você vai ver que essas pessoas existiram, como existiram médicos pretos que entraram nas faculdades nos anos 50, nos anos 60, existiram engenheiros pretos. São poucos, porque os acessos e a configuração do país é pouca, mas a gente pode virar a câmera para esses personagens e dizer, olha, nós já existimos há muito tempo e essa busca e essa construção não é de hoje. Então, esse é um dos meus objetivos como escritor, como autor, é contar a história dos meus e contar a história dos meus pelos exemplos que podem, sim, gerar movimentos positivos e de multiplicação desses acontecimentos. Ser o único não é uma opção saudável para ninguém. Eu acho que essa configuração de Brasil diverso é que vai nos fazer avançar e normalizar a nossa existência e os
todos os corpos, todos os amores e todas as possibilidades. Maravilha. Esse é Elísio Lopes Júnior, o responsável por levar aos palcos o musical Torturado, esse premiado livro de Itamar Vieira Júnior. Ele também foi diretor e roteirista do espetáculo dos 50 anos do Lê Aí, que está comemorando justamente 2024, essa grande história do Curuzu, e também roteirista, foi um dos responsáveis dos autores da novela da Globo Amor Perfeito. Elísio, nosso tempo está acabando, mas eu tenho duas perguntinhas aqui que pode ser só um sim ou não, preferencialmente sim para as duas, mas eu queria te ouvir antes da gente acabar a nossa conversa, que tá todo mundo pedindo para que esse espetáculo, para que esse musical rode o Brasil. Quero saber se temos mais expectativas de mais datas, se tem coisa para esse ano ou se ficou para o ano que vem, mas com certeza o ano que vem. E a outra pergunta que eu quero trazer para ti foi muito especial essa estreia, né, aqui em São Paulo, não só porque foi no 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, primeiro feriado nacional da Consciência Negra, então, né, essa dupla comemoração, mas também porque foi horas após, nem 24 horas depois, de Itamar Vieira Júnior sair mais uma vez premiado, no caso do Prêmio Jabuti, pela obra que, digamos assim, é uma continuação, né, de Torturado, né, Salvar o Fogo, não é necessariamente uma continuação, mas é uma obra que se relaciona. Então já te pergunto também se vocês se conversaram ali antes de subir no palco na estreia aqui do Torturado em São Paulo, se já conversaram sobre uma continuidade, se já tá nos planos, enfim, fala um pouquinho pra gente se a gente pode pensar numa continuidade, mas antes da continuidade, se Torturado deve rodar mais o Brasil aí nos próximos meses, amigo. Sim, a gente encerra a temporada aqui em São Paulo no dia 15 de dezembro. Existe uma coisa lá no Sesc, a gente está no Sesc 14 Bis, existe uma coisa chamada Fila da Esperança. Então, quem não conseguiu o ingresso, sempre tem uma média de 15, 20, 30 pessoas que por algum motivo não vão, ou convites que do próprio Sesc, patrocinadores que não usam, e tem uma possibilidade sim, então quem quiser tentar na fila, pode ir, porque existe essa possibilidade, limitada, mas existe. A gente em 2025 tem um plano de voltar a São Paulo e fazer mais uma temporada aqui, então a gente ainda não tem data, mas existe sim o desejo, e a produção a Maré Produções, a Fernanda Bezerra, que é a nossa produtora, está trabalhando nessa possibilidade, e tem previsto também Rio de Janeiro em primeiro semestre de 25. Então temos aí possibilidade de continuar. Bom, já saímos com algumas boas respostas. Agora eu vou para a segunda, Sim. aqui um pouco mais ousada, mas não podia deixar de perguntar, Elisa. Já tem uma esperança de dar continuidade, assim como saiu do livro do Itamar? Foi muito bonita a estreia no dia 20, porque o Itamar não foi ao Prêmio Jabuti, então ele recebeu o troféu lá no teatro e subiu ao palco para ser aplaudido no final do musical. Então foi um momento de emoção muito grande para nós e para ele, por estar sentindo esse carinho e o afeto do público, recebendo aquele prêmio ali junto com a gente no dia 20 de novembro. E o sonho existe. O sonho existe, assim, a cobrança já começou, a gente sentiu nas redes do musical as pessoas já pedindo o Salvar o Fogo e pedindo a trilogia toda de um livro que ele ainda nem lançou, que ele vai lançar acho que daqui a um ano mais ou menos, que é o terceiro livro dessa trilogia do trabalho que ele está fazendo sobre a Chapada Velha. Então, o desejo existe, mas ainda está no desejo, a gente acredita que o Torturado tem ainda uma trajetória para cumprir, e a gente quer que ele seja visto pelo máximo de pessoas, porque é importante que a literatura brasileira tenha esse lugar de espetáculo, tenha esse lugar de acesso aos públicos. Maravilha. Elísio Lopes Júnior, então, responsável por levar aos palcos a obra premiada de Itamar Vieira Júnior, Torturado, conversou com a gente. Amigo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, parabénsíssimo por esse trabalho, vida longa, tanto a literatura de Itamar Vieira Júnior, como também para toda a dramaturgia de Elísio Lopes Júnior. Obrigado pela disponibilidade, viu, amigo? Obrigado a vocês. E a gente espera, claro, que o musical aí de Torturado siga rodando o Brasil no ano de 2025 para que muito mais gente possa ter acesso a essa obra tão impactante, já crucial para entender a história do Brasil. Agora a gente vai falar de saúde aqui no Bem Viver. Será que o Brasil pode voltar a ter um alto número de casos de dengue em 2025? É a pergunta que o Repórter SUS, com Juliana Passos e Nara Lacerda, vem responder para a gente. O Brasil está em alerta diante do número recorde de casos desde janeiro deste ano. Em 2024, foi registrado no país o maior número de casos de dengue, acendendo assim um alerta para a próxima temporada de propagação do mosquito.
De janeiro até agora, foram mais de 6,5 milhões de infecções, o que representa um recorde absoluto para o território nacional. Equipes de pesquisa em diversas instituições trabalham em modelos de projeção para o ano que vem. O podcast Repórter SUS entrevistou a pesquisadora Cláudia Codeco, coordenadora do Infodengue da Fiocruz, sobre a projeção das arboviroses, em especial a dengue para 2025. Vamos ouvir o que a pesquisadora da Fiocruz falou. Bom, essa é uma pergunta muito importante, a pergunta de $1 milhão, não é? Saber quantos casos vão acontecer no próximo ano, na próxima temporada, e isso é muito importante para organizar assistência, para promover a alocação de recursos da melhor maneira. Então, realmente é a pergunta fundamental. Contudo, é preciso pensar que a dengue é uma doença bastante complexa, tem um processo de transmissão complexo que envolve determinantes ambientais, determinantes de imunidade da população, determinantes até da própria assistência, das intervenções. Então, não é uma pergunta simples. E, em particular, nesse período recente, nesses anos recentes, nós estamos observando uma mudança muito grande e inexplicável, não nem inexplicável, mas bem distinta dos determinantes ambientais. E isso afeta diretamente a ocorrência de dengue e outras arboviroses. Então, tudo isso para dizer que podemos fazer projeções, podemos usar os modelos matemáticos, estatísticos, para buscar articular o nosso conhecimento e tentar fazer algumas projeções, mas elas estão imersas dentro de uma incerteza de novos tempos. E isso é o que a gente precisa sempre levar em consideração quando trabalha com projeções, que são exercícios para pautar as nossas decisões da melhor maneira possível, mas sabendo que eles estão permeados de incertezas. Ou seja, minha gente, não existe uma resposta definitiva para as dúvidas sobre o cenário futuro da dengue aqui no Brasil, por conta de todas essas variantes citadas aí pela pesquisadora. A dengue tem uma dinâmica muito complexa, que combina fatores como políticas públicas de combate ao mosquito, mudanças climáticas, saneamento básico, o manejo do lixo e o acesso à água tratada. No entanto, temos no Brasil diversos grupos de pesquisa atuando no intuito de organizar os dados disponíveis e fazer projeções de futuro dos casos de dengue. A pesquisadora Cláudia Codeco, coordenadora do Infodengue da Fiocruz, conta pra gente um pouco dessas iniciativas. Nós temos algumas iniciativas de modeladores, de cientistas, que procuram organizar os dados disponíveis e fazer algumas projeções para o futuro, de cenários que podem acontecer em termos de dengue. E dentro da Fiocruz, no caso, o próprio Infodengue organizou, nesse último ano, alguns meses atrás, uma iniciativa de convidar modeladores do mundo todo, de vários países que têm experiência em modelagem de dengue, para propor cenários, para propor projeções. E esse exercício foi muito importante porque mostrou que modelos preditivos podem ser muito distintos. Por exemplo, um modelo para a Amazônia pode ser diferente de um modelo para o Sudeste, diferente de um modelo para o Sul. Então, é necessário articular esses conhecimentos e esses modelos para conseguir gerar projeções que sejam mais robustas. Então, sim, é possível, né? Mas como todo modelo, ele é baseado numa expectativa de que o futuro terá alguma semelhança ao passado, e isso vale para os modelos de clima também. Então, os modelos de clima aprendem com o passado e o presente para dizer algo sobre o futuro. E a mesma coisa com a dengue. E você trazendo essa questão da dengue e do clima é muito interessante, porque justamente essa incerteza climática é o principal fator de incerteza para a transmissão da dengue, devido à forte dependência da transmissão da dengue à questão da temperatura e da umidade. Pois é, minha gente, e as preocupações sobre possíveis casos de dengue no Brasil em 2025 se estendem por todo o território nacional. No entanto, algumas regiões inspiram um maior cuidado. No sul, o risco pode ser maior devido à baixa exposição histórica da população ao mosquito Aedes aegypti, o que resulta em menor imunidade natural. Já o Sudeste aparece como uma região particularmente sensível à doença no ano que vem,
com destaque para os estados de São Paulo e Minas Gerais. Vale lembrar que existem outras arboviroses, que são doenças transmitidas também por mosquitos, como zika, chikungunya, febre amarela e a febre oropouche. É importante ressaltar que as arboviroses são doenças que acontecem principalmente no sul global, o que impacta na falta de interesse da indústria farmacêutica na produção de vacinas. No entanto, como aponta a pesquisadora, o vetor da dengue já tem sido encontrado em outros territórios fora do sul global. Eu gostaria até de voltar um pouquinho atrás da sua fala com relação à questão das vacinas e tudo, né? Eu concordo plenamente, né, que existe essa necessidade de aumentar, de escalar a produção, e porque não é uma vacina trivial de ser feita, mas que é possível se tiver esse esforço global que você traz, é muito importante. E ressaltar de que existe um interesse mundial, agora da outras partes do mundo, pela dengue atualmente, justamente porque a dengue está expandindo, já temos encontrado os vetores, tem vetor de dengue até no Canadá. Então, assim, é um fenômeno que está saindo da escala do anterior e está emergindo como um problema de escala mundial, e isso deve mudar as decisões, a geopolítica da dengue no mundo, né? Gostaria de enfatizar isso para a gente ficar atento, que realmente deve afetar. Agora, com relação às outras arboviroses, eu incluiria também a febre amarela, né, que nós tivemos um surto alguns anos atrás, ainda temos uma boa parte da população que não está vacinada e é uma doença de alta letalidade. E sim, a gente precisa estar atento à chikungunya, porque é uma doença que ela é bastante incapacitante, muito grave, né, e pode causar grandes, né, afetar muito a vida das pessoas, e muitas vezes ela é silenciosa, porque se não tiver os testes adequados, ela pode ser confundida com dengue ou com outras doenças, então é importante a gente estar atento. A chikungunya, ela tem um padrão um pouco diferente da dengue, ela não é tão explosiva assim, de espalhar muito rapidamente, mas ela está se espalhando. Tivemos esse ano uma atividade muito alta no início do ano no Paraná, desde o ano passado, porque teve uma epidemia no Paraguai. Então, a região centro-oeste, a região do sul também deveria estar atento, é importante estar atento para a chikungunya, com certeza, e com esse cuidado de fazer um diagnóstico diferencial com dengue. Muitas vezes precisa de um exame laboratorial e de uma sensibilidade da assistência para isso, né? E com relação ao oropouche, realmente foi a novidade, digamos assim, do momento. A oropouche, ela surge como uma doença que já vinha sendo já alertada há um tempo, mas que estava restrita à região norte e que, muito por causa da melhoria da capacidade de diagnóstico, a gente começa a observar em outros locais. Então, é um pouco difícil de separar o que é uma melhoria da vigilância de realmente uma expansão da oropouche. Então, é algo que a gente está investigando, né? Mas que aponta realmente para a necessidade de investir cada vez mais numa estrutura laboratorial que permita, de uma forma eficiente, né, de custo efetiva, de conseguir realmente mapear e acompanhar essa variedade de arboviroses que tem por aí, né? A gente sai do paradigma de uma para várias, e isso é uma mudança mesmo que precisa ser pensada de uma outra forma, exige uma outra forma de trabalho, né, para lidar com múltiplos vírus ao mesmo tempo. Gente, você gostou do papo aí com a Cláudia Codeco? Super importante, utilidade pública, né? Entender esse contexto da dengue. Então você pode conferir a entrevista completa da pesquisadora Cláudia Codeco para o Repórter SUS lá na aba Podcasts no site do Brasil de Fato. Anota aí, hein? brasildefato.com.br. Você sabia que além de acompanhar o Bem Viver aqui nas ondas do rádio ou lá na TV, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente aí no seu e-mail? Pois é, muito simples, viu? Basta se cadastrar em nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Economia, política, relações internacionais. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. E além disso,
confere análises aprofundadas, né? Com entrevistas de especialistas, os nossos colunistas, com uma visão, claro, popular do nosso dia a dia. Quer receber? Então, acessa agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, anota aí, tá? brasildefato.com.br/boletim. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Bora falar de coisa boa aqui no Bem Viver agora. No dia 4 de dezembro, o presidente Lula assinou a demarcação de 3 terras indígenas, uma na Paraíba e outras 2 em Santa Catarina. Vamos saber mais detalhes dessa história da reportagem com locução de Douglas Matos. Em reunião no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou os decretos de demarcação de 3 terras indígenas: a TI Potiguara de Montemor, na Paraíba, e as TIs Morro dos Cavalos e Todo Imbu, em Santa Catarina. O ministro da Justiça e Segurança Pública também esteve na cerimônia de assinatura dos decretos. Ricardo Lewandowski destacou que o governo federal está cumprindo um dever imposto pela Constituição e reconhecendo o direito dos povos indígenas. Ele reiterou a relevância das demarcações para a preservação ambiental. Já o presidente Lula ressaltou que ainda há 2 anos de governo e, nesse período, pretende homologar outras áreas para encerrar a atual gestão como, segundo suas palavras, o cara que mais autorizou terras indígenas nesse país. No mesmo sentido, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, lembrou da promessa feita no momento da transição de governos em 2022, quando a equipe elencou 14 TIs que estavam prontas para homologação. Assim, a gente cumpre já 13 territórios homologados dos 14 que a gente tinha previsto ainda lá na transição. E assim a gente segue com importantes entregas pelo Ministério dos Povos Indígenas, pelo governo federal, a FUNAI, no sentido de garantir o direito territorial de nossos povos. E assim também nos comprometemos a seguir trabalhando, articulando para que outras áreas pendentes ainda de homologação sejam assinadas nessa gestão indígena com o presidente Lula. A TI Potiguara de Montemor, localizada nos municípios paraibanos de Rio Tinto e Marcação, tem 7.530 hectares e abriga 5.799 habitantes do grupo indígena Potiguara. Em Santa Catarina, a TI Morro dos Cavalos, na cidade de Palhoça, tem área de 1.983 hectares e 200 habitantes dos grupos indígenas Guarani, Imbia e Nandeva. Já a TI Todo Imbu, em Abelardo Luz, no estado catarinense, é composta por 731 pessoas do grupo Caingangue, que vivem numa área de 1.960 hectares. Também participaram do ato o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, a presidenta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, Joênia Wapichana, a secretária nacional de Acesso à Justiça, Sheila de Carvalho, e os secretários da Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Veibe Tapeba, e de Direitos Territoriais Indígenas, Marcos Caingangue. Além deles, estiveram presentes o cacique geral do povo potiguara, Sandro Potiguara, o cacique Babaú Tupinambá, a liderança potiguara Cal Potiguara e Dinamantuxá, da PIB, a articulação dos povos indígenas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Douglas Matos. E a gente segue falando de notícias que contribuem para o bem viver no Brasil e no mundo. A gente vai ouvir agora a história de um viveiro de mudas mantido por assentados da reforma agrária lá no Pará. Esse viveiro, minha gente, garante a produção de mudas para o reflorestamento em uma área que inicialmente era degradada pelo monocultivo, sabe de quê? De dendê, minha gente. E a partir do viveiro, as famílias da reforma agrária recuperam igarapés, mata nativa e também geram uma renda, um trocadinho aí no final do mês.
É o que vamos ouvir agora no Momento Agroecológico com Mariana Castro. Momento Agroecológico. Pouco antes de chegar ao município de Santa Bárbara do Pará, uma estrada arborizada chama a atenção na altura de Pau d'Arco, onde dá acesso ao assentamento Abril Vermelho. O nome remete ao mês do massacre de Eldorado dos Carajás. Lá foi ocupado um latifúndio com quase 7.000 hectares, no ano de 2004, quando a área passou a ser recuperada e hoje 394 famílias desenvolvem práticas agroecológicas e produzem alimentos e mudas nativas em viveiro coletivo. É o que explica Valéria Lopes, assentada e dirigente do MST no Pará. A gente vem desenvolvendo práticas agroecológicas, né, no campo da produção de alimentos sustentáveis, de forma sustentável, de forma livre de agrotóxicos, né, e numa área que historicamente é uma área de degradação ambiental, né, provocada pela empresa de plantio de dendê, que aqui era uma área de monocultivo de dendê, e junto com o monocultivo, vários crimes ambientais e desastres ambientais que aqui estão inseridos. Então, com a chegada do assentamento, né, com a ocupação da terra, a gente foi desenvolvendo outras práticas de agricultura, que levam em consideração o cuidado com o meio ambiente, né, recuperação de nascentes, e com isso também a produção de alimentos. A experiência coletiva de viveiros é desenvolvida há 6 anos no assentamento e hoje compõe o Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, do Movimento Sem Terra, que tem como meta plantar 100 milhões de árvores no país até 2030. No Abril Vermelho, cerca de 80 famílias já passaram por alguma etapa do processo do viveiro, que garante autossustento e renda para as famílias, com capacidade de produzir até 100 mil mudas por ano e projetos de ampliação para 2025. Como declara Antônio Maria, assentado e coordenador do viveiro. O nosso intuito do viveiro é produzir muda florestais e alimentares também, né? Como tipo açaí, o cupuaçu, cacau. E aí tem as madeiras de lei, a capô, nós estamos produzindo já começando. E assim, para o reflorestamento. Aí tu faz o reflorestamento e ainda faz o teu autossustento. Esse é o nosso interesse. Toda sexta-feira é dia de mutirão coletivo, onde representantes de várias famílias se reúnem para o cuidado e produção de novas mudas. É um incentivo para as pessoas também plantar no seu lote, entendeu? Foi muito boa a iniciativa que nós tivemos, que foi feita, e aí eu me sinto muito honrado por isso. Veneno nenhum aqui, é todo 100% orgânico. 100% garantia, confiança mesmo. Entre as guardiãs e produtoras de mudas, se destacam as mulheres, como é o caso de Raimunda Craveiro, uma das fundadoras do viveiro que hoje cultiva um dos lotes mais produtivos da região. Aqui só tinha dendê. A terra é bem produtiva, né? E nós chegamos aqui e começamos a plantar. De tudo um pouco. Da pupunha, né? O cacau, o açaí, andiroba, como você vê aqui. Aqui nós temos uma diversidade de plantações frutíferas, né? Porque a terra aqui ela era improdutiva quando chegamos. E hoje você vê, recuperamos o solo, recuperamos a natureza que não tinha mais os pássaros, os animais. Não tinha. Hoje você acorda de manhã com o cantar dos passarinhos, né? Porque eles voltaram a habitar aqui e não tinha mais, tinha ido embora. E eles trabalhavam muito com veneno. E nós, quanto movimento Sem Terra, quanto MST, nós bate contra o uso do veneno aqui. Nós não aceitamos. Na minha terra nunca foi colocado uma gota de veneno. A vida do viveiro para dentro do assentamento nos ajudou muito, porque nós tinha a terra e não tinha as sementes para plantar, né? Então, com o viveiro, nós conseguimos. Como você vê hoje, de tudo aqui eu tenho um pouco, mas foi tudo que nós conseguimos no viveiro. O assentamento pretende implantar mais viveiros,
ampliando a participação e a autossustentabilidade das famílias para a produção de alimentos saudáveis na região. Logo cedo tem que cuidar dos animais, né? E hoje eu tenho uma terra dessa aqui para mim plantar e colher, comer daquilo que eu quero. É gratificante demais. Só tenho a agradecer. Nós temos nossas feiras, que é da Reforma Agrária, que nós faz ela é 2 vezes no ano, né? E nós também vende aí na Feira do Pau d'Arco. E também vende aqui na porta. As pessoas vêm comprar o feijão, o milho, a farinha, o açaí, a macaxeira. Tudo que a gente planta aqui, a gente vende, tanto aqui na porta como nas feiras. E é só felicidade, é só alegria. Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. E agora a gente compartilha aquela notícia que deixa muita gente, cheia de orgulho. É que o nosso programa aqui, o Bem Viver, faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmitem o programa por todo o Brasil. E eu quero aproveitar aqui para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer, levando o nosso programa aí para muito longe. Muito obrigado mesmo por essa parceria. Uma parceria gigante. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias aqui, segunda a sexta, 11 horas da manhã, estão recebendo lá o nosso programa. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. E se você faz parte de uma rádio aí, coordena uma emissora e quer se juntar nessa parceria, muito simples, hein? É só se cadastrar lá no nosso site. Vai lá, acessa radiobrasildefato.com.br. Quando você chega lá, clica em como ser uma rádio parceira e pronto, preenche lá, se cadastra e você vai receber o conteúdo do nosso programa diariamente. Não posso esquecer também, que dá para sintonizar o nosso programa nas rádios. Você também pode ouvir o Bem Viver nas principais plataformas de podcast, exatamente, no Spotify, no Deezer, no iTunes. Acompanhe no seu ritmo, a qualquer hora, na academia, lavando os pratos, na caminhada, enfim, fazendo aquela faxina, arrumando as coisas, dá para ouvir no seu tempo. É só acessar o site do Brasil de Fato, ou procurar no Spotify, no Deezer, no iTunes ou no Google Podcasts. Só não dá para perder o programa, gente? Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E agora vamos abordar aqui no Bem Viver um assunto que interessa a todo o povo brasileiro que é trabalhador e trabalhadora. Eu estou falando do pacote de medidas anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para quê? Para reduzir o gasto público e ampliar a faixa de isenção do imposto de renda. No entanto, as medidas podem ter efeitos contraditórios na economia nacional, segundo estudos feitos pela USP. Vamos saber mais sobre esse tema. Fundamental na reportagem a seguir com locução de Douglas Matos. O pacote de medidas anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para reduzir o gasto público e ampliar a faixa de isenção do IR, o imposto de renda, pode ter efeitos contraditórios sobre a economia nacional. É o que aponta o MAD, que é o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Faculdade de Economia e Administração da USP, a Universidade de São Paulo. Enquanto as mudanças no IR tendem a reduzir a desigualdade social no país, a imposição de um limite para o aumento anual do salário mínimo tende a ampliá-la. Ainda de acordo com o MAD-USP, o limite para o piso nacional, pensado para frear o gasto do governo, pode frear também o ritmo de crescimento da economia, o que afetaria ainda a arrecadação de impostos e forçaria o governo a cortar novos gastos no futuro.
Todas essas conclusões estão em 3 textos produzidos por pesquisadores do Centro de Pesquisa antes e depois do anúncio das medidas, o qual foi feito no último dia 27. O Centro de Pesquisa da USP ressaltou nos trabalhos que nem todas as ações prometidas estavam completamente detalhadas para a aferição das consequências sobre a economia. O governo anunciou que vai encaminhar ao Congresso Nacional um projeto para atualizar a cobrança de IR, ampliando a faixa de isenção do imposto para R$ 5.000. Hoje, não paga IR quem ganha até 2 salários mínimos por mês, ou seja, R$ 2.824. A proposta sobre o tema ainda não foi completamente detalhada. De acordo com o ministro Haddad, ele deve incluir reduções na alíquota do IR para quem ganha até R$ 7.500 por mês. O MAD-USP considerou essas premissas e concluiu que o governo deixaria de arrecadar cerca de 49 bilhões de reais com a mudança. O próprio governo ressaltou que não pretende abrir mão desse recurso, por isso criaria uma espécie de imposto extra de até 10% cobrado sobre quem ganha mais de R$ 600 mil por ano, incluindo salário, dividendos e ganhos com investimentos. A medida teria o potencial de arrecadar cerca de 47 bilhões por ano. No saldo, o governo perderia cerca de 3 bilhões em arrecadação. Por outro lado, também de acordo com o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo, o sistema tributário nacional ficaria mais justo, cobrando mais dos mais ricos e menos dos mais pobres. Isso reduziria a desigualdade social no país. O índice de Gini, que mede esse problema, passaria de 0,594 para 0,592. Quanto mais perto de zero, menor a desigualdade. Segundo a pesquisa, 574 mil pessoas ganham a partir de R$ 600 mil por ano e seriam taxadas com um novo imposto. A medida, em compensação, beneficiaria quase 23 milhões, que hoje têm renda entre R$ 2.500 e R$ 5.000 e passariam, portanto, a ser isentas do IR. Pelos cálculos do MAD-USP, considerando a proposta do governo, 92% da população brasileira deixaria de pagar imposto sobre a renda. O estudo também avaliou a proposta do governo que altera a política de valorização do salário mínimo e enquadra o crescimento do piso nacional às regras do arcabouço fiscal. O arcabouço determina que as despesas do governo devem crescer entre 0,6% e 2,5% ao ano. Isso mais o percentual acumulado da inflação. Assim, o mínimo, que hoje aumenta também com base no crescimento da economia, tende a subir menos. A regra deve frear a alta do piso já em 2025 e 2026. O estudo ressaltou ainda que o valor do salário mínimo também influencia o pagamento de até 70% dos aposentados brasileiros e de todos os beneficiários do BPC, o benefício de prestação continuada. Considerando isso, limitar o aumento dele tenderia a ampliar a desigualdade no país, que já afeta principalmente os mais pobres. O Centro de Pesquisa da USP simulou o efeito da limitação caso ele estivesse valendo desde o ano 2000 e verificou que a aplicação dela nas aposentadorias aumentaria o índice de Gini em até 3,8% até 2033, já com a regra valendo sobre o BPC. O aumento seria de 0,75%. Esse estudo é assinado por Martins e Gomes, que também assinam a pesquisa sobre os impactos das mudanças no IR. Já um estudo de Luca Rodrigues, Maria Luísa Cunha e Clara Brenck analisa os efeitos dos cortes de gastos do governo, incluindo as mudanças no salário mínimo, sobre a economia. O trabalho parte do princípio de que o governo pretende reduzir os gastos em 70 bilhões de reais, sendo 30 bilhões em 2025 e 40 bilhões em 2026. A pesquisa foi publicada um dia antes de Haddad anunciar as medidas para o corte. Simula os efeitos da redução de despesas realizada de forma distribuída sobre benefícios sociais, supersalários de funcionários públicos e mudança no salário mínimo, algo que, de certa forma, foi confirmado pelo ministro no dia seguinte. Segundo os autores, esse tipo de ação tende a reduzir o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, nos anos seguintes ao corte, e isso afetaria a arrecadação do governo.
O estudo explica que as consequências negativas são esperadas porque o aumento do salário mínimo, das aposentadorias e benefícios sociais tem efeitos mais do que duplicados sobre a economia. Ou seja, a cada R$1 investido neles gera mais do que R$2, considerando o aumento do consumo, da produção e da arrecadação. Para o MAD-USP, o governo deve considerar esses dados ao realizar o ajuste fiscal, já que medidas podem, ao fim, piorar as contas da União. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos. E a edição do Bem Viver desta sexta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. A apresentação do programa hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro foi de Amanda Sampaio. A edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um forte abraço, bom final de semana, até segunda. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.